de fontes de alimentos predominantemente açucarados, né? Alimentos predominantemente doces. Um assunto que eu quero me dedicar um pouco mais tempo em relação a carboidratos é o chamado índice glicêmico. Vou colocar até uma questão aí para a gente discutir melhor, vamos discutir isso em prova, vamos discutir isso no fórum e eu fico aqui aberta para perguntas lá na sala do café. O índice glicêmico é aquele número que caracteriza o alimento e a sua velocidade de absorção. Então, o índice glicêmico não é a glicemia do sangue, não, ela não é relacionada ao indivíduo. O índice glicêmico é relacionado ao alimento. O índice glicêmico, por exemplo, de alimentos mais ricos em açúcar ou mais ricos em amido será mais alto. A gente utiliza como padrão para medir o índice glicêmico o pão branco, o pão francês. Ele tem aquilo que a gente chama de índice glicêmico igual a 1. E dos demais alimentos, a partir do pão branco, terão um índice glicêmico próximos a 1, e quanto mais integral, quanto mais fibroso, né, rico em fibras um alimento for, mais próximo do zero esse índice glicêmico está. Portanto, o índice glicêmico ele é um ótimo, um importante preditor para alimentos mais saudáveis, quanto mais próximo de zero, e muito mais açucarados e densos em açúcar, quanto mais próximos a 1. Para o diabético, por exemplo, isso é um número importantíssimo. O diabético deve fazer uso de alimentos com menor índice glicêmico, alimentos de mais baixo índice glicêmico. Predominantemente as verduras, as frutas, que têm maiores ou menores índices, mas que pela presença das fibras podem ser consumidas sem tanto medo, do que de fato as massas, os itens açucarados, o macarrão, a polenta, o aipim, a batata, que claro que vão ter índices glicêmicos altos, e por isso o indivíduo absorverá muito rápido, a demanda insulínica é muito maior, o que faz com que, por exemplo, um diabético que não tem uma efetiva capacidade insulínica tenha dificuldades na absorção. Mas não somente o diabético, qualquer um de nós deve evitar o excesso de consumo de alimentos de alto índice glicêmico, porque isso de fato sobrecarrega a ação do pâncreas, faz com que a gente precise produzir muita insulina de uma vez só, sem necessidade. Se a gente vai consumir alimentos com alto índice glicêmico, que a gente então intercale junto com alimentos de baixo índice glicêmico, para demorar um pouco mais a absorção intestinal e a gente dá a oportunidade para o nosso corpo digerir, metabolizar, quebrar essas moléculas e absorver de forma um pouquinho mais lenta. Então, o índice glicêmico é o número que relaciona a rapidez, a velocidade absortiva de um alimento dentro do organismo. Não é a glicemia do meu sangue. Isso a gente chama de glicemia sanguínea. O índice glicêmico me diz quanto tempo, por exemplo, vai demorar para o indivíduo voltar a ter fome de novo. Quanto maior o índice glicêmico, mais rápida a absorção, mais rápido eu tenho fome, mais rápido eu entro novamente no jejum. Quando o índice glicêmico é mais baixo, a minha sensação de saciedade também é maior, é mais lenta, dura um período bem maior. Saindo um pouco do assunto dos carboidratos, entrando um pouco no assunto das gorduras, no assunto dos lipídios. Lipídios são aquelas moléculas que a gente chama de hidrofóbicas, né? Elas não se dissolvem em água. Você já sabe, já provavelmente despejou óleo em cima de água e viu que as moléculas são menos densas, ficam boiando lá em cima de uma panela de água fervendo, por exemplo. Os lipídios são importantíssimos, as gorduras são importantes, não devem ser negligenciadas pela gente, não. Principalmente aqueles óleos que chamamos de óleos essenciais. Então, aquela famosa indicação das frutas secas, das oleaginosas, da importância de comer nozes, amêndoas, castanhas do Pará, se dá de fato por essa importância dos bons lipídios, das boas gorduras. Qual é a função da gordura? A função dos lipídios no corpo humano é a função principalmente estrutural. Todas as nossas células humanas, todas as células animais são de membrana fosfolipídica. Então precisamos de gordura para produzir novas células. Todas as células, ao sofrerem mitose e se reproduzirem, formarão novas células com esta membrana fosfolipídica e para isso eu preciso ter reserva de gordura para eu poder criar e fazer bem esse processo mitótico de renovação celular. A gordura me protege de choques mecânicos. Por isso que, por exemplo, a gente tem gordura em volta de órgãos importantíssimos, como as vísceras, os principais órgãos do abdômen e do tórax. A gente precisa ter um pouco de gordura para proteger de choques mecânicos os importantes órgãos que estão lá embaixo. Então, a gordura tem essa função de proteção mecânica e inclusive de isolamento térmico.
Tem até aquela brincadeira que diz que o indivíduo que é mais gordinho não sente tanto calor, né? E quem é muito magrinho sente muito mais frio e passa frio porque não tem muita gordura na reserva. De fato, isso é verdade. Quem tem mais gordura disponível nas reservas mantém mais a temperatura corporal e não passa tanto frio como quem é muito magricelo. As gorduras têm uma importante função hormonal. Sim, os nossos principais hormônios são a partir de glicolipídios, são ainda lipoproteínas. Tem um componente lipídico importante. Por isso a nossa dieta deve ser rica em lipídios, eu cheguei a dizer a vocês de 25 a 30%. E isso deve ser honrado, a gente não deve zerar tanto a gordura da nossa alimentação, por mais que isso seja uma prerrogativa bem estética, fitness, né? Essa galera de academia quer zerar a gordura, comer praticamente só proteína. A gordura é importante, mas ela é importante que seja de boa fonte energética. Se você prestar atenção na literatura, você vai ver que a literatura nos ensina que no máximo 10% das fontes de gordura de nossa dieta devem advir daquilo que se chama de gordura saturada. E o que é a gordura saturada? É a gordura predominantemente de origem animal, também tem na origem vegetal, é o caso do óleo de coco, por exemplo. Mas elas não devem ultrapassar mais que 10% do valor calórico total da dieta, porque sim, acumularmos gordura saturada vai fazer com que a gente acumule placa de ateroma. A gente guarda gordura dentro das artérias, dentro do endotélio capilar, onde só devia passar sangue. Se a gente acumulando gordura dentro das artérias, vai reduzindo o calibre das artérias por onde o sangue deve passar. Isso faz com que vai se tornando uma situação perigosa e os famosos eventos cardíacos, como o infarto, o AVC, os eventos de trombose, se dão pelo entupimento das artérias. Esse entupimento se dá por acúmulo de gordura saturada. Então, de fato, a gordura não deve ultrapassar mais que 10%, a gordura saturada, mais que 10% da nossa ingesta. Por isso, devemos evitar o consumo de carne gorda, de manteiga, de leite gordo, de bacon, de excessiva gordura do queijo, por exemplo, como em massas. Essas gorduras são gostosas, mas não são tão sadias e não devem corresponder a um percentual tão alto da nossa dieta. Então vamos lá. Lipídios têm função estrutural, compõem a camada externa, né, a membrana citoplasmática das nossas células. É agente de proteção contra choques mecânicos, contra perda de calor, é um protetor térmico natural. É produção de hormônios, então lipídios servem para a produção dos nossos principais hormônios, a progesterona, a testosterona, o GH, o cortisol, os hormônios sexuais, todos eles. Então, é necessário o consumo de lipídios e a boa produção hormonal. E também, uma última função dos lipídios que eu queria citar é a chamada reserva energética. Sim, a gente guarda gordura e guarda na forma de lipídios, é assim que guardamos energia. E essa reserva energética é importante para situações de carestia, para situações de fome. Então, o nosso corpo ainda guarda essa informação como se não soubéssemos quando será a próxima refeição. Hoje a gente tem geladeira, a gente pede comida pelo delivery, mas há muito pouco tempo atrás, em torno aí de 7, 8 mil anos, o organismo humano tinha que saber resistir a um momento de fome e de carestia. Então, quando o alimento era disponível, o organismo guardava muitas reservas, para que quando o alimento não fosse disponível mais devido às migrações dos animais, ou a um período de seca, de estiagem ou de enchente, que não tivesse alimento disponível, o organismo conseguiria resistir a esse momento e a gente resistiria até as estações seguintes, a humanidade iria se manter enquanto espécie. Então, como foi há muito pouco tempo atrás isso, não deu tempo do organismo evoluir a ponto de que não guardemos mais reserva energética. Continuamos guardando, mesmo com a próxima refeição, estando na geladeira ali, daqui 3 horas a gente vai comer de novo. Em relação aos macronutrientes, o último que eu quero falar é das proteínas. As proteínas são os macronutrientes responsáveis pela estrutura do nosso corpo. Nós somos especialmente muito apegados às proteínas, né? Nós aqui no Sul adoramos proteína. Elas são as chamadas moléculas construtoras, aquelas que constroem os tijolos, né, da construção do nosso corpo. Então, sim, a fibra muscular, né, ela é preferencialmente feita de proteína. Mas não somente os músculos, os ossos também têm estrutura que demanda de proteína, desde as células que criam os osteócitos, né, desde os osteoblastos,
E assim as células sanguíneas, você sabe, as hemácias, os glóbulos brancos, os leucócitos, todas as nossas enzimas, os anticorpos, todas essas estruturas são proteicas. Então, claro que a gente precisa de proteína. Os hormônios também têm um componente lipídico, um componente proteico. Para cada renovação celular, a gente acaba gastando proteína para criar uma célula nova. Então, essa função estrutural da proteína, ele é importantíssima para o corpo. O organismo pode até ficar bem sem tanto carboidrato, passando fome de energia de carboidrato, mas sem proteína, de fato, a chamada desnutrição proteica é muito mais grave. Mesmo a gente precisando em quantidades pequenas, ela deve existir na nossa vida. Muitas pessoas acham que o vegetariano, o vegano tem problemas com as questões das proteínas. De forma nenhuma. Nós podemos obter todas as proteínas que precisamos de fontes exclusivamente vegetais. Então, quem decidir se tornar vegetariano ou vegano, restrito, sem comer nem ovos nem leite, não vai ter problemas em relação ao aporte de proteínas no corpo. Provavelmente o vegetariano, o vegano tem uma ideologia de vida que faz com que ele se preocupe muito mais com a sua própria saúde. Então ele sabe que é necessário um consumo bom de vitaminas e sais minerais, da gente se cuidar de fato com a dieta. Mas não é proteína o problema do vegano e do vegetariano, não. O consumo proteico é muito eficaz e muito bom, mesmo para quem não come carne, não toma leite, não come ovo. Ao longo das próximas aulas, a gente vai conversar sobre outras classificações destes macronutrientes. Quando eu falei de gorduras, por exemplo, há diversos tipos de gorduras, né? Tem as saturadas, as monossaturadas, as poliinsaturadas. A gente também tem a divisão entre gorduras do tipo cera, gorduras do tipo triacilgliceróis. Então, há diferentes tipos de gordura e a gente vai conversar sobre isso nas próximas aulas.